Convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos a demonstrar-vos os uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Novamente, a parte A: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Abrace a sua Bíblia. Como dizia já um cântico mais antigo, não deixe sua Bíblia em casa. Amém? Ela é espada. Pai, essa é a tua palavra santa, Senhor. Fala conosco nesta hora. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje nós comemoramos o segundo domingo de dezembro. É o dia da Bíblia. O dia da palavra de Deus. Amém? Queridos, é um assunto que muitas das vezes achamos muito corriqueiro, ou achamos que já sabemos muito, mas às vezes sabemos na teoria e pouco na prática. E aqui, quando nós lemos esse versículo, nós temos aqui uma orientação e uma determinação de Deus. Aqui o Senhor fala para que habite em nós pouco, não, abundantemente, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. E aqui esse versículo nos chama a atenção, nos mostrando da necessidade de conhecer a palavra de Deus, de meditar nela e de ter intimidade com a palavra de Deus. Diz assim, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros. Então a palavra de Deus, aqui o Senhor nos manda ter ela abundantemente, nos fala para nós ensinarmos, e através da palavra de Deus, admoestar é chamar atenção, é corrigir, mas é corrigir com grosseria, com ignorância? Não. A palavra nos ensina com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, ou seja, com graça, com amor, com sabedoria. Queridos, na caminhada com Jesus Cristo, vamos ter que deixar algumas práticas para trás, não é verdade? Práticas que a própria palavra nos mostra que não agrada a Ele. Mas também, quando nós começamos a nossa caminhada com Jesus Cristo, nós vamos precisar praticar algumas coisas novas para poder o conhecer a cada dia mais. E uma dessas práticas, queridos, que a maioria das pessoas não gostam, é a leitura, é o hábito de ler. É o hábito de ler, é o hábito de meditar. E quando nós chamamos a atenção para meditar, para conhecer, é para meditar e conhecer a palavra de Deus. A leitura, para muitos, é um hobby. Sandro, graças a Deus, ele tem esse hábito, é um hobby na vida dele. Ele ama ler. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, por ensinamento desde cedo, os meus filhos também gostam a ler, porque eles foram ensinados, eles foram incentivados, e eles gostam de ler. Mas aqui o Senhor nos chama para que a palavra de Cristo vive abundantemente em nós. Nós precisamos ensinar e precisamos admoestar-nos uns aos outros. Amém? E queridos, às vezes para nós, ter a Bíblia, ouvir a Bíblia, é algo tão banal, é algo tão corriqueiro. Mas, queridos, muitos morreram para que essa palavra chegasse até nós. Muitos morreram para que eu e você tivesse acesso à Bíblia, pela misericórdia e graça de Deus. E muitos lugares nessa hora
É proibido ter essa palavra, é proibido ler essa palavra, é proibido ter na sua casa essa palavra. É proibido. Muitos lá na Coreia do Norte, em vários lugares, se forem pegos com a Bíblia, muitos são presos para o resto da vida qual o nome daquilo? Qual o nome mesmo que se fala? Num lugar que eles prendem as pessoas que não tem janela, que não tem porta, não tem nada, ou a pessoa perde a sua própria vida, perdem o seu pescoço. Mas glória a Deus que essas pessoas, elas entenderam a mensagem da Bíblia, elas entenderam, por isso que elas sabem que o viver é Cristo e o morrer é lucro, e principalmente pela causa do Evangelho. Amém? Então, queridos, a Bíblia, nós temos que ter esse hábito de ler a Bíblia. O hábito de ler a Bíblia. O hábito de viver segundo a Bíblia. Como eu já falei, muitos pagam com sua própria vida somente pelo fato de ter e crer na Bíblia. E às vezes nós estamos sofrendo com dúvidas, questionamentos, pensamentos dobles. Sabe por quê? Porque ainda não estamos abrindo o nosso coração como deveríamos para a palavra de Deus. Precisamos ter essa intimidade com a Bíblia, ao ponto dessa palavra se tornar dentro de nós. E esse é o único livro, a Bíblia é o único livro, a gente costuma sempre falar, em que o autor está com a gente, que é o Espírito Santo de Deus. Pois quanto mais, se a gente for prestar atenção, queridos, quanto mais nós conhecemos alguém, mais vamos tendo intimidade. Quanto mais nós conhecemos alguém, mais nós vamos querer saber mais dele. E assim é com Deus também. Quanto mais nós o conhecemos, nós vamos querer conhecê-lo. E assim conhecendo, nós vamos amá-lo. Temos que ter convivência. É tendo convivência que nós se apegamos, e assim é com Deus e com a sua palavra. Ontem mesmo, vendo uma reportagem, 2 famílias descobriram que seus bebês foram trocados na maternidade, depois de 3 anos. E as mães não querem trocar, porque para elas, os filhos que elas criaram até os 3 anos, aquela criança que é o filho deles. Por quê? Por causa da convivência, irmãos. Por causa da convivência, da intimidade. E assim nós temos que ser com Deus. Temos que estar ligados nele, temos que ter convivência, temos que ter apego. A Bíblia é a palavra de Deus. E é através da Bíblia onde o poder de Jesus é manifestado. Deus manifesta o seu poder através da palavra dele. E qual tem sido o seu livro preferido? Qual tem sido o livro que você mais conhece? Você sabe o nome dos 12 apóstolos? Você sabe qual foram os apóstolos que morreram por causa do Evangelho? Você sabe o nome do único apóstolo que não morreu como mártir? Você sabe o que Jesus fez por você? Você entendeu o Evangelho? Isso tudo está revelado na Bíblia Sagrada. Que o nosso livro preferido, não como um livro de história, mas como boca de Deus, seja a Bíblia. Lá em Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem mediante a palavra de Cristo. Você se encontra desanimado, sem fé? Medite na palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E às vezes desanimamos, pois achamos, olhando para a Bíblia, muito conteúdo, muita coisa para ser lida só de uma vez. Não, queridos, a Bíblia não é para ser lida só de uma vez, não. Assim como nós nos alimentamos diariamente, 4 refeições, né? Quem é abençoado
Se você tem 4 refeições aí por dia, glorifica a Deus. Porque tem gente que não tem nenhuma, ou tem apenas uma. Então é motivo de você já agradecer a Deus, porque você tem de 4 a 3 refeições por dia. É assim também diariamente. É assim também a nossa vida, a nossa intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o alimento para a nossa alma. E é assim que tem que ser. Porções diárias, queridos. Porções diárias. Porque a gente não tem que conhecer a Bíblia só para a gente saber contar a história, não. Nós temos que conhecer a Bíblia para que essa palavra entre em nós, faça morada e venha nos transformar, amém? A Bíblia, ela tem que ser a nossa regra de fé e prática. Nós que falamos que amamos Jesus, a única palavra que tem que nos conduzir é a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser o nosso guia, não nós mesmos, não a internet, não a mídia. Não, a Bíblia tem que ser o nosso guia, queridos. E uma coisa que nós temos que prestar atenção, que está muito em alta, a gente não cansa de dizer isso aqui, e como o assunto pede, eu vou repetir, mesmo que você ache enfadonho, mas aguenta um pouquinho aí. Não podemos usar a Bíblia para defender o nosso erro, o nosso pecado. Não podemos usar versículos isolados para defender ou justificar o modo de vida que queremos levar, queridos. Infelizmente, muitas pessoas não estão resistindo ao pecado. O que elas fazem? Por cargo de consciência? Não. Eu posso praticar e eu vou buscar na Bíblia uma palavra fora de contexto que dê mais ou menos para entender, para dar um alívio na minha mente, que eu posso continuar nessa prática. Não, mas a própria Bíblia diz, que Jesus diz, aquele que negue-se a si mesmo e siga-me. Não tem como seguir a Jesus do nosso jeito, é do jeito dele. O que nós temos é nos render e perseverar. Claro que a transformação, queridos, não é de uma hora para outra. Uau, não é mágica, igual filme de ficção, não, queridos. É no dia a dia, é no relacionamento, é na intimidade. Amém? A Bíblia, queridos, tem que dar a direção que devemos seguir para o lugar que queremos chegar. E qual é esse lugar? É a face de Jesus, o céu, a vida eterna com o Pai Celestial. Amém? E o que podemos ver, o que a Bíblia nos ensina? O que é a Bíblia para nós no nosso dia a dia? O que a Bíblia tem que ser no nosso dia a dia? Primeiro, escudo. A palavra de Deus tem que ser um escudo para nós. Lá em Provérbios 35 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que nele confiam. Se você confia no Senhor, o seu escudo vai ser a palavra de Deus. Você vai se proteger crendo e usando a palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem que ser? Segundo, espada. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus tem que ser no nosso dia a dia escudo, espada. A palavra de Deus tem que ser espelho. Lá em Tiago 1, no versículo 23 e 24: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aqui Tiago diz
que nós temos que nos ver na palavra. E não somente ver, mas também praticar, para que a gente não seja, se olhar no espelho e depois a gente não lembrar da nossa própria face. Então temos que ser ouvintes e praticantes. Lá em Jeremias 23, versículo 29a, diz que a palavra de Deus é fogo. Porventura a minha palavra não é como fogo? Diz o Senhor. Lá em Jeremias 23, 29, parte B, diz assim, que a palavra de Deus é martelo. É como um martelo que esmiuça a pedra. Se o nosso coração é duro, a palavra de Deus é o martelo que vai esmiuçando todo dia. Quando você lê um pouquinho da palavra, aquela palavra vai batendo, até uma hora que ela vai se cumprir e vai acontecer. Amém? A palavra de Deus tem que ser no nosso dia a dia lâmpada. Diz lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. A palavra de Deus tem que ser no nosso dia a dia, desejável como mel e como ouro. Diz lá em Salmos 19, 10, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro muito fino. Assim tem que ser a palavra de Deus. Temos que desejá-la mais do que tudo em nossa vida. E diz, continua, e que são mais doces do que o mel e o licor. A palavra de Deus, ela é doce e nós temos que desejá-la. Às vezes, depois do almoço, dá aquela sensação, vontade de comer um docinho. Será que a nossa alma, o nosso coração tem desejado assim a palavra de Deus? Ah, como eu preciso ler mais um pouco da palavra de Deus. Ah, como eu preciso me dedicar mais, pedir ajuda ao Senhor para obedecê-la mais. Diz lá em Lucas 8:11, que a boa semente que nós temos que plantar no nosso coração, todos os dias, é a palavra de Deus. Diz assim, esta é, pois, a palavra, a semente é a palavra de Deus. E assim eu poderia ir dando aqui, mais aqui, como tem que ser a palavra de Deus no nosso dia a dia. Queridos, só a Bíblia é ela que nos ensina do nosso Salvador. Amém? É ela que nos ensina o caminho para o céu. Não tem como a gente querer ir para o céu, dizer que somos de Jesus, se nós negamos a palavra de Deus, se nós negamos a Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus para nós. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a profecia de Deus para mim e para você. A Bíblia nos ensina como andar, como viver. Nela tem as respostas que a minha e a sua alma precisa. Assim como nós precisamos nutrir o nosso corpo, você e eu precisamos nutrir a nossa alma com a palavra de Deus, com porções diárias. Não é assim que nós nutrimos o nosso corpo? Não é comendo muito, mas é sim com porções diárias. E não é apenas com alguns alimentos, porque a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Não tem como eu me alimentar apenas, tirar partes da Bíblia. Não! É todo o alimento que contém ali. Não tem como tirar algo, porque não gostamos. Precisamos nos submeter à nutrição de Deus. E a nutrição de Deus é a sua palavra. Outra coisa, o nosso corpo precisa de boa alimentação, certo? Mas o nosso corpo também precisa de quê? De atividade física. Isso tem que andar junto. Assim é a palavra de Deus. Temos que andar junto com o conhecimento e a prática. Conhecimento e a prática da palavra. Não só conhecer para saber, para ter uma discussão teológica, não. Conhecer a palavra de Deus é para conhecer o seu Pai. É para conhecer os conselhos do seu amigo. Em nome de Jesus.
precisamos nos praticar. A gente se alimenta da palavra, somos nutridos da mesma para sermos saudáveis. E por isso temos que nos alimentarmos e praticá-las com a graça, favor e o poder do Espírito Santo. Não é para a gente se desesperar, não. É para buscar ao Senhor e viver no nosso dia a dia. Não tem como dizer que somos filhos de Deus, como eu já falei, que vamos para o céu, que conhecemos a Deus, se não lemos, meditamos e praticamos o testamento que o Pai Celestial deixou para nos conhecê-lo, para nós conhecê-lo. Quando nós recebemos a herança de alguém, o que nós temos que fazer? Temos que ler o testamento, saber o que você tem direito lá. Não é verdade? Alguns testamentos, os pais deixam a herança, mas também deixam alguns requisitos. Tem isso também. E assim é o nosso Pai Celestial. Ele deixou o seu livro para nós como herança. Aqui nós temos, sabemos das promessas deles, mas também sabemos como devemos andar, como somos transformados com a sua ajuda para fazer a vontade dele e viver para a sua glória, aqui na terra como no céu. E o nosso Senhor Jesus, queridos, ele nos deu esse exemplo. Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele nos deu esse exemplo. Quem lembra aqui uma passagem muito conhecida, lá em Mateus 4, dos versículos 3 a 11? Eu não vou ler, eu vou resumir. Ali, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Jesus tinha que passar pelo deserto. E o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tentou se aproveitar daquela oportunidade que Jesus estava ali no deserto. Para ele achava que Jesus estava ali sozinho, que Jesus estava ali vulnerável. E ele tentou ali persuadir Jesus, iludir Jesus com as suas propostas. Eu vou ler para ficar melhor, para eu não errar. Diz assim: e chegando a ele, a Jesus, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda estas palavras que se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo os transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece o teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo novamente o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus ali não fez nenhuma oração poderosa. Jesus ali não chamou os discípulos. Jesus conhecia a palavra de seu Deus. Jesus conhecia a palavra do seu Pai. Jesus ali não fez nada anormal. Você viu Jesus fazendo algo mirabolante? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Jesus resistiu ao diabo, conhecendo a palavra de Deus, confessando e praticando. Queridos, o diabo é atrevido. Ele usou a palavra para tentar enganar a Jesus. Ele ousou tentar a Jesus. O verbo que se fez carne habitou entre nós. Dirá nós, queridos, se nós não conhecermos a palavra de Deus. Queridos, e o diabo não mudou a sua tática.
ele continua pegando versículos da Bíblia fora de contexto para ainda enganar a muitos. Se ele encontrar uma pessoa confusa, uma pessoa com um ego muito gigante, que se acha muito, se ele achar essa pessoa, e se essa pessoa não tiver alicerçado na palavra de Deus, queridos, ele vai fazer um auê na vida dessa pessoa. Ele vai enganar, ele vai confundir. Ele tem lábia, ele é sagaz. Ele levou 1/3 dos anjos com ele, querido. Ele levou 1/3 quando ele foi expulso do céu. Ele levou 1/3. Cuidado em quem você tem prestado seus ouvidos. Não empreste seus ouvidos a qualquer ensinamento. E esses ensinamentos não vêm através de pessoas ignorantes que falam mal, não. Vêm através de pessoas eloquentes, que falam bonito. Às vezes falando manso. Tenham cuidado, muito cuidado. Conheça a palavra de Deus de dia e de noite, como diz lá em Josué. Deus alertou Josué, dizendo assim para ele, capítulo 1, versículo 8: não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, a Bíblia, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, de qual modo? Meditando na palavra de dia e de noite, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Amém? Lá em Salmos, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Vamos ver a partir do 1. Bem-aventurado aquele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda da companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. No caso, não são assim os ímpios, são como a palha que o vento leva. Aqui a palavra de Deus nos mostra que aqueles que temem a sua palavra e que andam segundo a sua palavra, eles têm uma promessa. Eles têm uma promessa. E aqui a palavra nos mostra que é tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Queridos, que possamos encher a nossa vida com a palavra de Deus. E ser cheio da palavra quer dizer se deixar ser transformada por ela a cada dia, obedecendo-a em todas as áreas da nossa vida. Nós lemos uma porção, meditamos. O que Deus quer falar comigo através dessa palavra? O que Deus quer me ensinar? Esse é o mergulho que nós temos que dar na palavra de Deus. E se nós orarmos com um coração sincero, com um coração ensinável, íntegro, querendo conhecer Deus de verdade, não querendo conhecer Deus para ser mestre, ou para querer ser melhor do que os outros, ou para querer ter bens materiais aqui nessa terra. Se nós queremos Deus de verdade, Deus, ele vai nos instruir através da sua palavra, e ele vai nos transformar, queridos. Então o conselho do Senhor para mim e para você hoje é: ame a Bíblia, leia a Bíblia, deixe ser transformado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Viva temendo a Bíblia. Ensinar, amar, conhecer e viver segundo a Bíblia é garantir que teremos direção, sabedoria e força para enfrentar qualquer desafio. Porque a própria palavra de Deus, ela é verdadeira e ela não nos engana. Ela não diz que será fácil, não diz. Vamos ter desafios, os nossos irmãos na fé do passado tiveram, e nós não somos melhores do que eles. Mas se nós estivermos com Cristo, com o Espírito Santo,
e nos fortalecendo na palavra de Deus, nós vamos ser imbatíveis e vamos perseverar até o fim e vamos receber a coroa da vida. Então, queridos, esse é o conselho nesta manhã. Siga conhecendo a Deus, pois Deus é simples. Conhecer a Deus é coração quebrantado, contrito, humilde diante dele. Conhecer a Deus é conhecer a sua palavra, que nos revela a sua vontade. Conhecer a Deus é comunhão através da oração no dia a dia. A palavra de Deus é um alimento para a nossa alma. E sabe quais são os temperos? A palavra de Deus é o alimento. Mas muitas das vezes o alimento, ele precisa de temperos, amém? Seja ele doce ou seja ele salgado. E os temperos são a constância, a firmeza, o comprometimento, a determinação, a perseverança, queridos. E nessa palavra nós encontramos as vitaminas que a nossa alma precisa. Vitamina C, conselho, coragem. Vitamina D, Deus, direção. Vitamina A, amor. Vitamina P, perdão. Vitamina B, bondade, benignidade de Deus em nossas vidas. Queridos, assim como os muitos perderam a sua vida aqui na terra por amor na Bíblia, por amor à Bíblia, porque antes deles perderem o pescoço, eles tinham perdido a sua própria vida, porque eles entenderam que a vida deles não era mais deles, mas era do Senhor. E que nós possamos também seguir esse caminho dos nossos irmãos, que nós possamos doar a nossa vida em prol da palavra de Deus. Muitas das vezes a gente não vai precisar perder a nossa vida carnal, carne, matéria, mas muitas das vezes vamos ter que perder a nossa razão por amor à palavra de Deus, em obedecer à palavra de Deus. Muitas das vezes vamos ter que perder algo em prol e obediência à palavra de Deus. Muitas das vezes vamos ter que mortificar as nossas vontades por obedecer à palavra de Deus. Amém?